Vamos então resolver o exercício número 4 do conjunto de exercícios que vou aplicar relativo a números racionais. Está localizado aqui nesta zona, portanto, cujo enunciado é este. Em cada um dos exercícios temos, portanto, uma igualdade, em que no primeiro membro temos uma divisão e no segundo temos um número. No primeiro caso, no primeiro e no terceiro caso, falta-nos o divisor. No segundo caso, falta-nos o dividendo. Vamos então ver cada uma das questões sequencialmente. 3 quintos está a dividir por esta variável, significa que para isolarmos a variável no primeiro membro, temos que passar estes 3 quintos para o segundo, isto é, 3 quintos está a dividir, passa para o segundo membro a multiplicar. Portanto, 3 quintos está a dividir, passa a multiplicar por 3 quintos. Portanto, a variável é igual ao que está lá no segundo membro, vezes 3 quintos. Temos a multiplicação 1 vezes 3 quintos, multiplica-se 1 vezes o numerador, e isto é como seja denominador igual a 1, 1 vezes 5 é 5. Portanto, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 5 é 5, ou seja, 3 quintos. O segundo método, vamos recorrer ao conceito de divisão. O dividendo, nós sabemos que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor. Neste caso, o que nos falta calcular é o divisor, portanto, resolvendo esta equação, o divisor vai ser igual a quê? Ao dividendo, que é o que está no primeiro membro, a dividir, porque aqui está a multiplicar, a dividir pelo quociente. Portanto, o nosso divisor é igual ao quociente entre o dividendo, 3 quintos, a dividir pelo quociente, que é igual a 1. Estamos perante uma divisão de duas frações, em que a fração que está no denominador é um número, portanto, tem denominador igual a 1. Sabemos que para resolver uma divisão deste tipo de duas frações, multiplicamos, é o quociente do produto dos números exteriores pelos números interiores, isto é 3 vezes 1 a dividir por 5 vezes 1, ou seja, 3 quintos. Portanto, obtemos o resultado exatamente igual à primeira metodologia. No segundo caso, temos que calcular o dividendo. Portanto, temos que resolver a equação em relação a esta variável. Neste caso, podemos transformar a divisão numa multiplicação. Portanto, fica a variável vezes o inverso de 1/3 é 3. Variável vezes 3 é igual a 6 quintos. Ou seja, o 3 está a multiplicar pela variável, passa para o segundo membro a dividir. Fica 6 quintos a dividir por 3. Ou seja, 3 passa para o denominador. Temos então 6 a dividir por 5 vezes 3. Em vez de fazermos as contas, tentamos simplificar o mais possível, para que não dê números grandes. 6 é divisível por 3 dá 2, e 3 é divisível por 3 também dá 1. Portanto, ficamos com 2 no numerador, e em baixo no denominador fica 5 vezes 1, ou seja, 5. Obtemos 2 quintos. A segunda metodologia, vamos recorrer de novo ao conceito de divisão. Dividendo é igual ao produto do quociente pelo divisor. Portanto, 1/3 está a dividir no primeiro membro, passa para o segundo membro a multiplicar. Portanto, multiplicar vezes 1/3. 6 quintos vezes 1/3, multiplica-se os numeradores e os denominadores. Portanto, 6 vezes 1 e 3 vezes 5. Tentamos simplificar antes de fazer as contas. O 6 é divisível por 3 dá 2, e o 3 é divisível por 3 dá 1. Portanto, fica 2 vezes 1 sobre 5 vezes 1, ou seja, 2 quintos. Exatamente igual ao resultado que nos deu no primeiro método. Vamos então resolver o último exercício. 2/3 a dividir por um determinado valor é igual a 6. Vamos então resolver a igualdade, e neste caso vamos transformar a divisão numa multiplicação. Fica 2/3 que multiplica 1 sobre a variável é igual a 6. Temos então um produto de duas frações, produtos numeradores a dividir por produtos dos denominadores. Portanto, fica 2 vezes 1 a dividir por 3 vezes a variável. E obtemos então uma igualdade que pode ser resolvida recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, que isto é, produtos extremos é igual a produtos meios. Neste caso vamos ter este 6 é como seja a fração 6 sobre 1, portanto fica 2 vezes 1 é igual a 3 variável vezes 6. Pomos a variável no primeiro membro para podermos determinar depois o valor, fica 3 vezes 6 vezes a variável, ela é igual a 2 vezes 1, ou seja, a variável vai ser igual a 2 a dividir, porque 3 vezes 6 está a multiplicar por 18. Podemos simplificar, 2 é divisível por 2 e o 18 também é divisível por 2, dá 9, portanto obtemos um nono.
Vamos resolver recorrendo ao segundo método e ao conceito de divisão. O divisor é então igual ao quociente, à divisão de 2/3 por 6, 6 é o quociente. Estamos perante uma divisão de duas frações, em que uma delas tem denominador igual a 1, portanto, sabemos que é o quociente dos produtos dos números exteriores pelos números interiores. Isto é, fica 2 vezes 1, que divide 3 vezes 6. Obtemos então a fração 2 sobre 18, simplificando por 2, obtemos um nono, que é exatamente o resultado obtido na primeira metodologia.